se o maior segredo da humanidade não estivesse no futuro, mas enterrado em um passado que alguém fez questão de apagar? E se o dilúvio não foi apenas uma tragédia natural? E se ele foi o maior apagamento da história humana? Talvez o maior segredo da humanidade não esteja no futuro, mas no passado. Um passado que quase ninguém questiona e que poucos querem investigar. Somos ensinados que a civilização começou de forma simples, primitiva, quase ingênua. Homens das cavernas, pedras, fogo, tentativa e erro. Mas quando observamos com atenção, algo não se encaixa. Porque as primeiras grandes civilizações não parecem estar aprendendo. Elas parecem lembrando. No Egito Antigo, a engenharia surge extremamente avançada logo no início. As pirâmides aparecem completas, monumentais, matematicamente precisas. Curiosamente, com o passar do tempo, essa capacidade diminui em vez de evoluir. Na Suméria acontece o mesmo. A escrita surge pronta. A matemática surge pronta. A astronomia surge pronta. Não vemos rascunhos. Não vemos versões primitivas. Vemos sistemas completos. Isso levanta uma pergunta que quase nunca é feita. De onde veio esse conhecimento? E se essas civilizações não foram as primeiras, mas apenas as sobreviventes? Quando analisamos as construções megalíticas ao redor do mundo, o desconforto aumenta. Blocos de 1000 toneladas em Baalbek, pedras encaixadas com precisão impossível no Peru, pirâmides alinhadas com estrelas, constelações e ciclos cósmicos. Não é apenas força, é precisão. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador, que quase nunca é mencionado. Se uma civilização avançada existiu antes do dilúvio, então ela teve tempo suficiente para observar o planeta, estudar seus ciclos e compreender algo que nós só começamos a suspeitar agora: que a Terra passa por eventos cíclicos de destruição, mudanças abruptas no clima, inversões de polos magnéticos, impactos cósmicos, elevação repentina dos oceanos. E se o dilúvio não foi um evento isolado, mas parte de um padrão? Talvez o mundo antediluviano não tenha sido destruído por ignorância, mas por conhecimento. Talvez eles soubessem que algo estava vindo. Isso explicaria por que tantas construções antigas parecem feitas para durar além do tempo humano. Porque tantas estruturas estão alinhadas com estrelas específicas, como se marcassem datas. Porque mitos antigos falam de deuses que avisaram poucos escolhidos. E se esses deuses não fossem seres sobrenaturais, mas sobreviventes de um mundo anterior? Indivíduos que carregavam fragmentos de um conhecimento proibido. Não magia. Ciência esquecida. Isso também explicaria algo curioso. Por que as civilizações antigas tinham tanto medo de certos saberes? O conhecimento nunca foi visto apenas como poder. Ele também era visto como perigo. Em muitas tradições, aprender demais leva à queda. Prometeu é punido por trazer o fogo. A Atlântida afunda por ultrapassar limites. A Torre de Babel é destruída por tentar alcançar os céus. E se essas histórias não fossem metáforas? Mas alertas deixados por quem já cometeu erros irreversíveis. Talvez o verdadeiro legado antediluviano não tenha sido tecnologia, mas avisos codificados em mitos, símbolos e textos sagrados. Porque transmitir conhecimento direto seria impossível. Mas transmitir histórias, isso sobrevive ao tempo. Então surge uma última pergunta, talvez a mais incômoda de todas. E se o nosso mundo atual estiver repetindo exatamente o mesmo caminho? Avanço acelerado, dependência extrema de tecnologia, desconexão da natureza, crença absoluta de que tudo está sob controle. Talvez a civilização antediluviana também acreditasse nisso, até o momento em que não estava mais. E se o passado não foi esquecido por acaso, mas para evitar que lembrássemos demais? Porque lembrar não significa apenas conhecer, significa assumir que já falhamos antes. E talvez ainda estejamos muito próximos de falhar novamente. É conhecimento avançado de matemática, geometria e engenharia. O mais estranho é que hoje, com máquinas modernas, ainda debatemos como isso foi feito, e oficialmente a resposta quase sempre é vaga. Eles eram engenhosos, usavam técnicas simples. Era trabalho humano. Mas até que ponto essas respostas são suficientes? Agora observe algo ainda mais inquietante. Quase todas as civilizações antigas falam de um grande dilúvio. Não importa o continente, não importa a cultura, a história se repete. Um mundo antigo destruído pela água, poucos sobreviventes, um recomeço. Na Bíblia, Noé. Na Suméria, Utnapishtim.
Na Índia, Manu. Nas Américas, histórias semelhantes. Como culturas isoladas, sem contato, poderiam inventar o mesmo evento? Coincidência? Ou memória ancestral de um colapso real? E se o dilúvio não foi apenas um desastre natural, mas o fim de uma civilização global? Uma civilização que não dependia de tecnologia eletrônica, mas de algo muito mais perigoso. Conhecimento profundo das leis da natureza. Talvez eles dominassem energia sonora. Talvez entendessem campos magnéticos. Talvez soubessem construir estruturas que interagiam com o planeta, de formas que hoje ignoramos. Tecnologia não precisa de fios. Tecnologia é saber como a realidade funciona. Então surge a pergunta mais incômoda de todas. Por que esse conhecimento desapareceu? Será que foi realmente perdido ou foi deliberadamente escondido? Após grandes colapsos, quem controla a narrativa controla o futuro. Reescrever a história é uma forma de poder. Talvez os sobreviventes tenham sido poucos demais para preservar tudo. Ou talvez certas verdades fossem consideradas perigosas demais para serem transmitidas. O que restou virou mito. O que não podia ser explicado virou religião. O que ameaçava a ordem virou silêncio. E se o mundo antediluviano existiu, talvez ele não tenha sido destruído completamente. Talvez ele tenha sido apagado da memória coletiva. Porque um povo que não conhece seu passado é mais fácil de controlar no presente. Agora pense, e se nós não somos a primeira civilização avançada da Terra? E se somos apenas a próxima tentativa? Deixe a sua opinião nos comentários. Você acredita que existiu um mundo antes do dilúvio? Se esse tema faz sentido para você, deixa o like. E se quiser que eu continue indo mais fundo nesse assunto, comenta aí. Parte 3.